Muito bem-vindo aqui, ao nosso canal. Hoje eu vou falar sobre um assunto que você já deve ter passado por isso, tá? E se você continuar passando, se sente mal, não se sinta mal. Isso é algo natural da nossa sociedade, né? A nossa sociedade aprendeu, né, a relacionar o sucesso com o consumo, né? Então, se o cara tem sucesso, ele tem que ter um carro bom, tem que ter um carro, tem que ter uma roupa cara, enfim, não só relacionar o consumo com o sucesso, como também relacionar a felicidade com a aquisição de coisas caras. E isso tem tornado uma sociedade extremamente doentia. Mas eu vou contar, né, o que eu passei quando era jovem. Eu comecei a trabalhar muito cedo, com 12 anos. Eu pregava aqueles botões de pressão, né? Tem aquele botão de pressão do jeans, né? Você tem aquele botão de ferro do jeans, né? Que é para fechar o jeans. Eu pregava aquilo em umas fábricas lá na região lá do Brás e fazia uma graninha. Na época, né? Um dia, né? Com 12, 13 anos você podia trabalhar. E aí eu fazia uma grana, mas sempre foi muito difícil a vida, né? Meu pai não era nenhum milionário, ele era um engenheiro, né? Só que o diploma dele não era reconhecido aqui no Brasil. Então ele acabava trabalhando num cargo bem mais modesto, né? Equivalente a mais ou menos vamos dizer, um encarregado de obras. Vai. Bom, nunca faltou muita coisa, nunca faltou nada em casa, mas também não tinha muito, não tinha luxo nenhum, né? Tinha o básico lá, chocolate só no final de ano, né? Enfim, é a vida média, né, que a maioria dos brasileiros tem. E quando eu comecei a trabalhar lá quando eu entrei na faculdade, logo arrumei um estágio, mas eu também dava umas aulas particulares para o pessoal do colegial. Comecei a entrar uma boa grana. Para vocês terem uma ideia, mais ou menos quando eu tinha em torno de uns 22 anos para 23 anos, já tinha juntado grana para comprar um apartamento, uma kitnet lá na Teodoro Sampaio, um escritório, né, uma sala comercial lá, tem em torno de uns 33 metros quadrados, que eu mantenho ele até hoje. Mas a coisa mais difícil que eu tinha que enfrentar sempre era aquele lance das pessoas me cobrarem aquela imagem de ser bem sucedido. Sabe, coisas assim do tipo, mas por que você não compra um carro? Bom, eu não tive um carro por um bom tempo. Só fui ter carro lá quando tinha uns 20 e poucos anos lá, no caminho entre 20 e 30 anos. Eu não que eu não quisesse ter um carro. Eu imaginava o seguinte, poxa vida, o carro na época era muito caro, né? 1990, 88, lembro que eram verdadeiras carroças e era caro, era muito caro de manter, seguro, tudo isso daí. Enfim, mas eu sofri assim muita pressão de consumo. Quando vi os celulares também, as pessoas me pressionando, mas você podia ter um celularzinho, coisa desse tipo. Eu sempre enfrentei isso, mas isso é uma coisa mais recente. No passado era pior, né? No passado era pior. Eu estudava numa escola estadual, né, na universidade municipal, que era meio, vamos dizer assim, não era muito seguro, muito trombadinha, né? E até mesmo meus coleguinhas, isso quando já tinham uns 13, 14 anos, falaram assim, mas você podia comprar um tênis, um All-Star, né? Na época o All-Star era o que estava na moda. Enfim, eu sempre sofri essa pressão das pessoas querendo que eu consuma mais. Inclusive, hoje em dia, nas redes sociais, muita gente se pergunta, fala assim, mas por que você não tem um apartamento tesão à beira da praia? Por que você não tem um carrão? Enfim, né, as pessoas buscam isso, mas eu posso te dizer uma coisa, infelizmente, quase todas as pessoas que eu conheço, desde a época do ginásio, do colegial, da faculdade, que gostavam muito de ostentar, todos eles estão quebrados agora. Na fase de 50 e pouco, o pessoal sem grana, não tem casa própria, não tem nenhum investimento, enfim. Essa é a grande realidade da maioria das pessoas que são muito focadas em consumo. Eu sei que é difícil, tá? Porque às vezes você está dentro de um ambiente e parece que para você ficar bem na fita você precisa consumir muito e mostrar que você está muito bem na vida. Bom, não é essa opinião que eu tenho. Eu concordo que em alguns trabalhos é bom você chegar com uma presença assim muito boa, né? Com um carro bom, com umas roupas muito boas, né? Talvez você até faça diferença, mas o que vai fazer diferença ao longo do tempo é a reputação que você constrói, a sua honestidade, a sua competência. Né? Mas principalmente a honestidade. Tá? Errou, vai lá, pede desculpas, conserta as coisas dentro do que é possível. Claro, tem coisas que são inconsertáveis, mas a sua honestidade é o que é mais importante. É isso que você vai levar para o resto da vida. Sabe que teve uma vez que aconteceu o seguinte: eu cheguei numa. Uma pessoa estava pedindo uma consultoria, né, na área de finanças.
Cheguei lá, não, nem era um carro tão assim. Eu cheguei lá, né? Era um Honda City. Cheguei lá com um Honda City. E o cidadão olhou assim para minha cara, olhou assim para as minhas roupas, ficou meio assim, tipo assim. Ele fez uma pergunta assim, bem assim, vamos dizer, bem meio que instigante, né? Assim, vamos dizer, tanto ofensiva. Me dê um bom motivo, né, para eu contratar alguém, tá, que anda num carro naquela época, de 50 mil reais, né? Olhei pra cara dele e falei, não, eu não, na verdade, não é eu que tenho que convencer o senhor a contratar o meu serviço. É o senhor que tem que me convencer a cuidar do seu serviço, a cuidar da sua empresa e das suas finanças. Porque eu quero entender por que alguém que tem, ou ele tem um carro lá, né, desses carros alemães, por que alguém que tem um carro que custa quase 1 milhão de reais, né, e tem um escritório aqui que o condomínio é quase que 10 mil reais, por que uma pessoa assim, sem me convencer se essa pessoa ela tem condições de voltar à sua realidade? Voltar a um mundo, né, que todos os brasileiros vivem. Porque nesse padrão de vida que o senhor leva, provavelmente eu não vou nem pegar o serviço. Eu acho que o senhor tem que me convencer, né, a querer, né, prestar serviço para o senhor. O cara ficou meio assim, filho, vamos conversar. Aí ele explicou a situação tal, né? E era uma situação assim, olha, ele não precisava de tudo aquilo lá, né? Mas ele tinha um padrão de vida elevadíssimo e as empresas estavam vindo mal. Falaram, olha, é o seguinte, a solução é simples, é só você baixar esse padrão de vida aí. Tá? Se a empresa está tendo 100 mil reais de prejuízo por mês, cara, não é porque a empresa não está lucrando, porque você tira dinheiro demais dela. Se você pegar, dar uma racionalizada aí no seu padrão de vida, ou até vender tudo que você tem, talvez você viva muito melhor do que ter que ficar mantendo essa imagem tão cara. Então, infelizmente, muitas pessoas são assim, vivendo assim muito acima das posses, justamente porque eles têm, vamos dizer, uma imagem a zelar. Eu até tento entender isso daí. Só que depois, quando você vai deitar na cama, olha, não tem nada tão bom quanto deitar na cama e ficar pensando que amanhã você não precisa se preocupar com a grana. Não que você seja multibilionário, mas que você não tenha despesas pesadas para pagar no dia a dia, em que você é livre. Se eu quiser parar agora de trabalhar, eu posso, ou pelo menos eu posso tirar um ano sabático e ficar só descansando. Enfim, liberdade e qualidade de vida é isso aí. Isso é uma diferença entre posses, né, dinheiro, posses e riqueza, tá? A verdadeira riqueza é quando você tem liberdade. E liberdade é você ser aquilo que realmente você é. Valeu, gente? Um abraço aí para todos. Repensem nisso, principalmente você que gasta muito para manter as aparências. Valeu? Um abraço aí.